Filipenses 2, 23 e 24. Assim nos diz a poderosa palavra do nosso Deus. Este com efeito é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Meus amados irmãos, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisamos ter em mente, em especial ao final dessa exposição, de que a semelhança do apóstolo Paulo, nós precisamos estar ligados a pessoas leais. Nós precisamos de amigos. Pessoas precisam de pessoas. Gente precisa de gente. Todos nós precisamos ter amigos leais, em especial irmãos em Cristo Jesus. Mas também, na medida em que eu e você formos adentrando ao texto em questão, em especial ao final, precisaremos ter em mente que nós temos os nossos planos, nós fazemos os nossos projetos. Deus, por sua vez, tem seus próprios planos, tem seus próprios projetos. E o melhor de tudo isto é que são os planos e os projetos de Deus, que no final das contas irão se realizar. Louvado e engrandecido seja sempre o nome santo do nosso Deus, por causa desta verdade que ecoa das páginas das Sagradas Escrituras. Mas também, na medida em que eu e você formos adentrando ao texto em questão, em especial ao final, precisaremos ter em mente que as pessoas com as quais nós andamos revelam muito sobre nós. E uma das perguntas, ou um dos questionamentos que você me virá ou me ouvirá fazer é justamente este: com quem você tem andado? Quem são os teus amigos? Quem são aquelas pessoas que você traz para o círculo mais íntimo das pessoas leais, dos amigos leais? Todos nós conhecemos muitas pessoas. Todos nós estamos diariamente mantendo contato com muitos indivíduos, mas nem todos, certamente, e eu quero acreditar que você concorda literalmente comigo, podem ser considerados pessoas ou amigos leais. Podem ser consideradas pessoas leais. As pessoas com as quais nós andamos revelam muito sobre nós. Quem frequenta a tua casa? Para quem você abre as portas do seu lar? Quem você permite ter acesso à tua vida familiar íntima? Na medida em que eu e você adentramos ao texto em questão, percebemos que o apóstolo Paulo, ele faz um rápido devagar da sua abordagem. Em outras palavras, ele já tinha falado sobre si nos versículos anteriores. Na altura dos versículos de número 19 a 22, o apóstolo Paulo nos falara sobre Timóteo. Versículos 25 ao versículo de número 30, ele nos fala sobre Epafrodito. Mas aqui, na altura dos versículos 23 e 24, ele traz uma nota particular sobre sua pessoa, sobre seus projetos, sobre seus sonhos. Mas ele não faz isso aleatoriamente. Existe uma razão. E essa razão está justamente nos versículos anteriores. E partindo desse pressuposto, eu e você não podemos perder de vista aquilo que foi discutido nos versículos anteriores. Mais precisamente, na altura dos versículos 21 e 22, vimos a segunda parte de uma exposição cujo tema foi Paulo e as contribuições inestimáveis em Cristo de Timóteo. 3 lições importantes naquele último domingo nós pudemos extrair do texto citado. A primeira delas,
Paulo tinha Timóteo em Cristo como um colaborador que buscava os interesses do seu Salvador. Versículo de número 21. Timóteo, portanto, era um homem que buscava os interesses da igreja. Um homem extremamente engajado com as coisas da igreja, com o seu próximo. Todavia, este engajamento, este interesse era nada mais, nada menos do que um reflexo de um interesse muito maior, o interesse de Timóteo para com o seu Salvador. Aqui talvez esteja a razão pela qual, em determinados momentos, eu e você desafiamos muitas pessoas a se envolverem mais com a igreja, a se envolverem mais com as sociedades internas da igreja, a se envolverem mais com a dinâmica dos trabalhos da igreja. E às vezes nós não encontramos ou logramos êxito. Por quê? Aqui talvez esteja a razão. Porque muitos estão envolvidos ou interessados com muitas coisas, menos verdadeiramente em conhecer a pessoa de Cristo Jesus. Em segundo lugar, naquela noite, Paulo tinha Timóteo em Cristo como um colaborador de caráter provado. Onde é que está isso no texto? Versículo número 22, primeira parte. O apóstolo Paulo volta-se para os crentes filipenses e diz: eu tenho interesses com respeito a Timóteo, mais precisamente o desejo de enviá-lo para vocês, para que ele possa visitá-los, pastorear o coração de vocês e trazer daí para cá notícias acerca do bom andamento ou do andamento da igreja em Filipos. Só que antes de fazer esse tipo de consideração, o apóstolo Paulo deixa bem claro o caráter, a personalidade do obreiro que ele tinha em mente enviar para Filipos. Este obreiro, disse o apóstolo Paulo, era um homem de caráter provado, um homem verdadeiramente testado, um homem verdadeiramente crente. Em outras palavras, dentre tantas aplicações, naquela noite, uma delas fora: reputação é o que dizem sobre nós, caráter é o que verdadeiramente nós somos. O que dizem sobre mim corresponde àquilo que verdadeiramente eu sou? O que dizem sobre você corresponde àquilo que verdadeiramente você é? Eu e você temos a tendência de dizermos uma coisa e fazermos outra completamente distoante ou diferente. As nossas obras descortinam o nosso caráter, desvenda aquilo que não está a princípio visível a olho nu. O que as obras das tuas mãos, o trilhar dos teus passos, tem descortinado acerca do seu caráter. Em relação a Timóteo, Paulo disse categoricamente: eu estou enviando para vocês um homem de um caráter provado. Em terceiro lugar, vimos naquele último domingo, Paulo tinha Timóteo em Cristo como um colaborador dado a servir. Interessante. Interessante por quê? Porque a semelhança do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Timóteo estava convencido de que o seu ministério deveria ser desempenhado, desenvolvido, não na perspectiva de fazê-lo alguém que deveria ser servido, mas de alguém que o impulsionava, ou melhor, um sujeito revestido pela perspectiva de que ele precisava servir, e servir sempre aos outros, à igreja, como um reflexo de um servir, em primeiro lugar, ao seu Senhor e Salvador. Timóteo estava convencido de que ele não estava ali para ser servido, ele estava ali para servir. E dentre tantas aplicações, naquela noite, uma delas fora: o quanto você está disposto a se desgastar pela boa mensagem do Evangelho. Chegar no horário, no culto, no horário certo, isso para você é muito? Amar a tua esposa, ser um homem honrado, ser uma mulher honrada, exercer a sua fé
em todos os setores da sua vida, isto é muito para você? Timóteo estava disposto a, se necessário fosse, dar a própria vida, cortar na própria carne, sangrar no próprio corpo, por amor ao Evangelho. Se no seu serviço à igreja, se no seu serviço ao próximo, fosse necessário se desgastar a ponto de perder a própria vida, Timóteo assim estava disposto. Quem é você na fila da redenção? Você está aqui para ser servido ou você está aqui para servir? O grande X da questão, o grande diferencial do Evangelho em nós, é que ele nos impulsiona a servir incondicionalmente. E aí na sequência, o apóstolo Paulo continua de certa forma a falar sobre Timóteo, mas descortina a sua humanidade. É como se ele rasgasse o seu coração e revelasse um homem, um ser humano, com limitações, com suas angústias, um ser humano como qualquer outro. Logo, eu não poderia pensar a análise dos versículos 23 e 24, a partir de outra temática senão esta. Paulo e o descortinar de sua humanidade. E à luz desse texto, algumas lições importantes. Dentre elas, Paulo, em sua humanidade, reconhece a importância de Timóteo ao seu lado. Olha o que é isso no texto. Versículo 23. Acompanha comigo. Olha o que diz o texto. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Qual que era a idade do apóstolo Paulo aqui, nesse contexto? Nós não conseguimos precisar com exatidão. O que nós podemos afirmar sem medo de errar, é que ele não era mais um garoto. Ele não era mais um jovem pregador, como Timóteo era. Timóteo tinha alguma coisa em torno de 35 para 40 anos. Um jovem que estava começando o seu ministério pastoral. Um ministério pastoral marcado por muitas limitações. Limitações externas, limitações internas. Timóteo era muito tímido, muito acanhado. O apóstolo Paulo, em dados momentos, precisa desafiá-lo a fazer valer a vocação que Deus o havia incumbido. Já o apóstolo Paulo, pelo que nos parece, já era um veterano, um senhor de idade. E à luz das suas cartas, um homem marcado por muitas cicatrizes, um homem doente. A saúde do apóstolo Paulo não era mais a mesma. Ele tinha uma série de situações que traziam sobre ele fraquezas humanas. Situações que angustiavam seu coração, apertavam a sua alma. Ele era um ser humano como qualquer outro. E eu lembro você de um detalhe. O apóstolo Paulo estava preso, acorrentado a um soldado romano. E havia uma tensão. Qual que é a tensão? E essa tensão, eu e você não podemos perder de vista em cada sentença dessa epístola. Qual que era a tensão? O apóstolo Paulo poderia ter sido solto, como de fato foi. Em outras palavras, ele poderia ser solto, mas ele também poderia morrer. A sentença poderia implicar na sua liberdade, mas também no seu martírio. Quando é que o apóstolo Paulo foi preso em Roma? Pelo que parece, anos 60, 61. E ele vai ficar preso ali por volta de 2 anos, entre o ano 62 e 63. Ele vai ser solto, vai ficar 2 anos solto. Por volta do ano 64, 65, ele vai ser capturado novamente. E aí ocorre o seu martírio diante do imperador Nero, o homem que colocou fogo em Roma e atribuiu isso à igreja cristã, por puro revanchismo, movido por sentimentos malignos. O apóstolo Paulo está a dizer aos crentes filipenses:
Tão logo eu saiba o que vai acontecer comigo, eu envio Timóteo. O que é interessante destacar aqui é que Paulo reconhece a importância de Timóteo em sua vida. Ele era o grande e famoso apóstolo Paulo, mas ele reconhecia a importância de ter ao seu lado amigos leais. Paulo entendia a importância de Timóteo para os crentes filipenses, mas Paulo também entendia que Timóteo era importante para ele mesmo. Paulo sabia que se ele enviasse Timóteo para os crentes filipenses seriam abençoados. Mas Paulo, em decorrência do seu contexto, da sua situação ministerial, decide segurar Timóteo consigo. Na sequência, em especial, na análise dos versículos 25 a 30, melhor dizendo, o apóstolo Paulo vai enviar Epafrodito, um outro colaborador seu, que havia chegado da cidade de Filipos para Filipos, mas ele segura Timóteo consigo. Amigos leais, nós não podemos deixá-los ir. Quem são os teus amigos? Melhor, essa não é a pergunta mais correta neste momento. Você tem amigos? Você tem pessoas com quem você pode abrir o seu coração? Você tem pessoas para quem você pode rasgar a sua alma, contar os seus pecados e sentir-se seguro? O apóstolo Paulo estava debaixo de profunda tensão. Ele poderia morrer, sofrer um martírio, como ele poderia ter sido solto. E nesse contexto de tensões, ele entende que ele não poderia perder Timóteo. Quantas pessoas leais passou por você e você deixou escapar? Por causa das bestialidades do seu coração. Isso aqui é interessante. O apóstolo Paulo, ele está preso em Roma, no contexto da composição dessa epístola. Ele não está sozinho, ele está cercado de muitas pessoas, inclusive de um soldado romano acorrentado a ele. Mas ele não diz isso sobre todas as pessoas. Ele diz isso sobre Timóteo. Eu e você continuamente estamos cercados por muitas pessoas, mas nem todas as pessoas são leais a nós. Nem todas as pessoas têm um caráter provado. Nem todas as pessoas são pessoas de confiança. Então, acredito eu que já posso aqui fazer uma aplicação. Cuidado para com quem você abre o seu coração. Cuidado com aquelas pessoas que você chama de amigo, de amiga. Cuidado com as pessoas que você se envolve diariamente. Cuidado. As más conversas ou conversações corrompem os bons costumes. As pessoas que nós trazemos para o nosso lado, que caminham conosco, revela muito sobre o nosso caráter. Se eu e você, melhor, se você tivesse acesso às pessoas que frequentam a casa pastoral, as pessoas que frequentam o meu lar, durante o tempo em que aqui ficar, como pastor dessa igreja, o que estas amizades que vão sendo construídas ao longo desses 7 meses de pastorado nessa igreja, revelam sobre o meu caráter. Se eu não tivesse acesso a uma palavra sua, mas tivesse acesso às pessoas que convivem com você, as pessoas que você chama de colega, de amigo, o que estas pessoas estariam revelando sobre o seu caráter? Paulo, em sua humanidade, reconhece a importância de Timóteo ao seu lado. Você sozinho não vai conseguir chegar a lugar algum. Ninguém consegue nada sozinho. Nós precisamos de gente. Gente precisa de gente. Pessoas precisam de pessoas.
Você não conseguirá ir muito longe se você viver dentro de um aquário fechado, dentro de seu mundo, fechado só você e você mesmo. O apóstolo Paulo, o grande arauto do evangelho, reconhecia a importância de ter amigos leais. Quem são os teus amigos? Quem são as pessoas para quem você abre o seu coração? Segunda importante lição na noite de hoje. Paulo, em sua humanidade, não tinha conhecimento do que lhe aconteceria. Onde é que está isso no texto? Versículo de número 23. Mais uma vez, acompanha comigo. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Este, com efeito, é quem espera enviar. Quem é este? Timóteo. Na altura dos versículos 19 a 22, ele nos falara sobre Timóteo, o seu inestimável colaborador. Aí, versículo de número 23, ele diz, é este que espera enviar, reforçando o que dissera na altura do versículo 19. Aí olha a última parte do versículo 23. Então logo tenha eu visto a minha situação. Como um grande profeta de Deus, que era Paulo, ele conseguiu ver o futuro. O apóstolo Paulo foi poderosamente usado por Deus. Ele viu coisas que eu e você ainda não vimos. Ele profetizou eventos que estão acontecendo na nossa época, que aconteceram milhares e milhares de anos posteriores ao seu tempo. Eventos que vão acontecer ainda, daqui talvez centenas de anos, décadas ou alguns anos. O apóstolo Paulo fora poderosamente usado por Deus para desvendar à igreja elementos ou coisas que ainda iriam acontecer no futuro. Mas no que tange a sua vida, havia uma certa nuvem nebulosa. E ele diz, tão certo ou tão logo tenha eu visto a minha situação. Meus amados irmãos, nós fazemos planos, nós temos os nossos projetos, nós temos as nossas intenções. Deus tem os sonhos dele, Deus tem os projetos dele. Pergunta, o que é que o teu futuro te reserva? O que é que o teu amanhã te reserva? Pergunta, vou um pouco mais longe. Você vai conseguir dormir em casa hoje? Não, pastor. Hoje eu vou viajar e eu devo dormir no hotel X. Ok, vamos lá então. Você vai conseguir chegar no hotel em que você está agendado ou reservou a sua vaga? Você vai voltar para casa hoje, sim ou não? Nós não sabemos. O apóstolo Paulo está aqui a descortinar o seu lado mais humano. Ele olha para o futuro com expectativas, mas ele não consegue asseverar com segurança a sua liberdade. Ele tem sonhos, ele tem projetos, mas isto, no seu sentido mais pleno, não está tão claro para ele. Paulo, em sua humanidade, tinha ou não tinha conhecimento sobre o que lhe aconteceria. O que é interessante, meus amados irmãos, e que nós vamos perdendo de vista, nós não caminhamos pelo que nós vemos, nós caminhamos por fé. Mesmo sem saber se eu volto para casa hoje e durmo em casa com a minha família, ainda assim preciso fazer valer a minha fé. Mesmo sem saber ao certo o que o futuro lhe reservava, o apóstolo Paulo mantinha a sua fé viva, acesa. O teu futuro, o que ele revelará? O que te aguarda a segunda-feira, a terça-feira, a semana que se inicia hoje? O que vai acontecer conosco? Se eu posso trazer aqui uma aplicação prática, seria esta.
Não perca de vista a sua fé. Não perca de vista o seu compromisso com Cristo. Ninguém aqui sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos. Independentemente do que acontecer, não perca de vista o seu compromisso com Cristo. Eu queria muito poder dizer na noite de hoje, que a partir de hoje, todos nós seremos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. Mas não é assim. Se eu falasse isso, ou se eu fizesse isso, eu estaria incorrendo em erros. Você sabe onde o texto nos leva incondicionalmente? O nosso futuro, o nosso amanhã, poderá ser trágico, poderá ser terrível. Nós poderemos receber uma notícia extremamente angustiante a qualquer momento. E eu e você poderemos ser alvo de uma notícia extremamente angustiante. Diego Jota, futebolista, estava ele e seu irmão, e eles morrem decorrente da batida, e também o carro pegou fogo e outras coisas mais. O que o futuro nos aguarda? A grande aplicação do versículo número 23 é esta: não perca de vista a sua fé. O apóstolo Paulo não sabia ao certo o que iria acontecer, mas ele demonstrava uma vívida fé naquele que tudo pode, naquele que tudo controla. Você pode receber durante essa semana uma notícia extremamente positiva, mas você também pode receber durante essa semana uma notícia extremamente negativa. Como você deve reagir? Independentemente do cenário, com fé vívida em Cristo Jesus. Terceira importante aplicação, ou melhor dizendo, divisão, que se extrai do texto em questão. Paulo, em sua humanidade, firmava a sua confiante esperança no Senhor. Onde é que está isso no texto? Versículo 24. Acompanha comigo. Mente cativa às Sagradas Escrituras. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Isso aqui é interessante. Os comentaristas estão de acordo de que, de alguma forma, não se sabe ao certo, no meio dessa tensão a qual se encontrava o apóstolo Paulo, um veio de esperança. Uma faísca de esperança acendeu em seu coração. E o que é interessante é que ele denuncia, explicita onde que estava ancorada a sua confiança. De alguma forma, o apóstolo Paulo estava certo de que ele seria libertado. Uma espécie de parousia apostólica. A salvação do apóstolo. A redenção do apóstolo do seu cativeiro. Eu chamo a sua atenção para um detalhe. Qual que é o detalhe? O apóstolo Paulo foi solto? Foi. Como agora há pouco eu disse, ele vai permanecer 2 anos solto. E por volta do ano 64, 65, ele vai ser preso novamente pelo poderoso Império Romano e vai ter a sua cabeça arrancada. Ele vai ser degolado, sofrer o seu martírio. Nesse espaço de tempo de 2 anos, ele foi à igreja dos Filipenses, sim ou não? Nós acreditamos que ele foi. Mas onde é que está escrito isso? O que eu e você temos é somente indicações do seu desejo e da vívida esperança de visitar os crentes filipenses. Mas ao certo, no seu sentido mais pleno, nós não sabemos se ele conseguiu ir lá. Meus amados irmãos, nós fazemos os nossos planos. Deus tem os planos dele. Quais são os planos de Deus para a sua vida? Paulo, em sua humanidade, firmava
a sua confiante esperança no Senhor. Alguns, disse o salmista, confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos e nos gloriaremos no Senhor, aquele que tudo pode, que tudo controla. Em que está firmada a tua esperança? Em que você tem depositado a tua confiança? Cuidado! A nossa esperança deve estar firmada naquele que tudo pode, naquele que tem poder para abrir portas, naquele que tem poder para fechar portas. As portas que ele abre, ninguém pode fechar. E as portas que ele fecha, ninguém pode abrir. Nós servimos a um Deus que tudo pode, controla todas as coisas. Não perca de vista a tua esperança no Senhor Deus. E eu queria muito dizer a você que vem dias melhores para o mundo no dia de amanhã. Mas biblicamente falando não é assim. A nossa escatologia nos ensina que quanto mais próximo da volta de Jesus, mais acirrada, mais a perseguição se mostrará ferrenha sobre todos nós. Vem dias difíceis para toda a igreja, em todo o mundo. E eu e você não podemos ter a nossa esperança firmada nas coisas deste tempo que jaz no maligno. Em que está ancorada a tua esperança? Em que está ancorada a confiança do teu coração? Paulo, em sua humanidade, firmava a sua confiante esperança no Senhor. Mais uma vez, versículos 23 e 24. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Qual foi o tema da exposição na noite de hoje? Paulo e o descortinar da sua humanidade. Quais foram as lições? Primeira delas, Paulo em sua humanidade reconhece a importância de Timóteo ao seu lado. Existem pessoas que não são leais a nós. Existem pessoas que não são leais a Deus. Cuidado com as pessoas que andam do seu lado. Segundo lugar, Paulo em sua humanidade não tinha conhecimento sobre o que lhe aconteceria. O futuro é imprevisível. E era imprevisível até para o apóstolo Paulo. Em terceiro lugar, Paulo em sua humanidade firmava a sua confiante esperança no Senhor. Os homens vão nos trair, nós vamos trair a confiança dos homens. Os homens vão falhar conosco, nós falharemos com os homens. Deus nunca vai falhar. Então coloca a sua confiança em Deus. Nunca coloque os seus olhos nos homens. Sempre em Cristo. Ele nunca vai falhar com você. Pastor, eu entendi. Ficou claro no texto a questão do lado humano do apóstolo Paulo. Mas pastor, tem alguma aplicação prática para a nossa vida? Tem. Eu tenho aqui 3 aplicações que visam amarrar a exposição. Primeira delas, e é uma recapitulação daquilo que eu disse. Procure pessoas que você possa confiar. Gente precisa de gente. Pessoas precisam de pessoas. Nós temos Deus. E nele de fato nós podemos confiar. Mas nós, à semelhança de Adão, que tinha Deus na viração do dia, e ele sentiu falta de alguém que lhe fosse semelhante no sentido mais pleno, assim também nós. E não há nenhum erro com respeito a isso. Assim como lá no Jardim do Éden, Adão sentiu falta de alguém semelhante a ele, nós temos falta também. Quem são os teus amigos? Quem são as pessoas que você pode chamar de amigo? Amiga. Pastor, eu tenho muitos amigos. Cuidado.
Eu não estou falando de conhecidos. Eu não estou falando de colegas. Eu estou falando de gente confiável. E gente confiável, nós contamos nos dedos de uma mão. Cuidado. Todos nós precisamos de pessoas que nos ajudem a dividir o fardo. O fardo às vezes é pesado demais, irmãos. Segunda importante aplicação. Nós temos os nossos planos e Deus tem os dele. No final, são os planos de Deus que serão realizados. Logo, busque os sonhos de Deus para você. Cuidado para você não gastar combustível demais buscando sonhos que nunca serão aprovados por Deus. Sonhe os sonhos de Deus. E eu não tenho dúvidas de que os seus sonhos serão realizados. Deus é com você, meu irmão. Deus é conosco. Deus é com essa igreja. Essa é a nossa esperança. Nós não podemos perder isso de vista. Sonhe os sonhos de Deus. Terceira aplicação prática para todos nós. Firme a sua confiante esperança em Deus. Se você colocar a sua esperança em homens ou nas coisas deste mundo, você vai se frustrar. Nós não somos confiáveis. Não é o outro que não é confiável. Eu não sou confiável. Você não é confiável. Nós falhamos. Nenhum ser humano é confiável no seu sentido mais pleno. Todos nós vamos falhar. Cuidado para não colocar a sua esperança em homens. Coloque a sua esperança no Senhor Deus. E eu não tenho dúvidas que se você mantiver os seus olhos sempre fitos nele, você nunca vai ser decepcionado. Você nunca irá ter a sua fé frustrada. Você pode até se entristecer em determinados momentos, mas é para o teu crescimento. No pacote final, no projeto final, eu e você nunca seremos decepcionados. Quando o plano da redenção se concretizar, eu e você não seremos frustrados, não seremos decepcionados, porque nós servimos a um Deus que é fiel. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Senhor Deus, nós precisamos de amigos. Tu és o nosso amigo maior. Tu és o melhor amigo que qualquer pessoa pode ter. Tendo o Senhor, ó Deus, nós não precisamos de mais nada, num certo sentido. O Senhor nos fez pessoas. Até os animais precisam de outros. Como pessoas, servindo a um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós também precisamos de pessoas. Humanos, amigos leais. Senhor Deus, nem todos que estão conosco, apertando as nossas mãos, são leais a nós. Tenha misericórdia, Deus. Não permita que nós venhamos nos iludir. Em nome de Cristo Jesus. Senhor Deus, nos ajude a sermos crentes melhores. E que no decorrer dessa semana, possamos buscar mais e mais o Senhor. Em Cristo Jesus é que nós oramos e te louvamos. Amém e amém.